Vamos lá, gente, voltando aí, ó. Estamos agora no nosso 6º vídeo da Lei de Diretriz e Base. A gente continua aqui com as características da Lei de Diretriz e Base da educação básica. A gente agora vai tratar das diretrizes do currículo, porque a gente vai finalizar essa parte de currículo da educação básica para comentar as características tanto da educação infantil, quanto do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino médio, tá bom? Eu sou o professor Carlinhos e a sua aprovação está cada vez mais próxima. Eu tenho certeza porque você está bem detalhista nos seus resumos, nas suas questões, e eu tenho certeza que você vai acertar na hora da prova, tá bom? Então vamos lá, rumo à aprovação. O currículo escolar tem 4 diretrizes. E quais são as diretrizes? A difusão de valores fundamentais ao interesse social, os direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, a consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Senhores, todo o trabalho que se faz na escola está muito próximo dessa ideia aqui, tá bom? De que o nosso aluno consiga entender os valores fundamentais, seus direitos e seus deveres, o respeito ao bem comum e também à democracia, que ele tenha condições de estudar em cada escola e que essa condição seja considerada, ele se oriente para o mundo do trabalho, né, entender como é o mundo do trabalho e tenha sempre o desporto educacional acima, né, do seu trabalho. A prática desportiva não formal. A ideia da escola não é formar atletas, né? O trabalho com atletas é diferente do que acontece nas escolas. Essas são as diretrizes que organizam o currículo escolar. As escolas rurais vão ter uma característica especial com relação ao currículo, tá bom? Então, os conteúdos curriculares devem ser apropriados às necessidades reais dos alunos da escola rural. Eu vou organizar uma ideia própria, porque o calendário escolar tem fases diferenciadas agrícolas e das condições agrícolas, das condições climáticas e do ciclo agrícola. E eu vou adequar a natureza do trabalho à zona rural. Tá vendo aqui em vermelho? Outra alteração de 2014, aquela que eu falei no vídeo anterior, né? Que eu não comentei. É assim, ó. O fechamento das escolas do campo indígena e quilombola será precedido de manifestação do órgão normativo do representativo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Carlinhos, por que começou a existir isso? Olha só. Muitas escolas indígenas, quilombolas e escolas do campo estavam sendo fechadas com a justificativa de alto custo e baixo número de alunos. Mas o impacto que isso causava era muito maior. Por quê? O aluno que lá estava não migrava para uma outra escola. Então a gente deixava de ofertar a escola para aquelas crianças, aqueles adolescentes que lá estavam. Então esse cuidado foi pensado nesse cuidado no fechamento. Então, inseriu-se dentro da LDB que só pode se fechar após uma análise do diagnóstico de impacto, uma análise do sistema ou uma análise do órgão que está ligado. Então, a gente vai ter aí contatos com a FUNAI, com os órgãos que tratam da cultura tradicional, as escolas do campo. Todas elas vão ter que ser consultadas antes da escola fechar. Não há que se falar em fechar uma escola a qualquer preço só porque acha-se que o custo é alto e o número de alunos é pequeno. Porque o prejuízo que isso traz é muito maior, tá bom? Então vamos em frente lá. Da educação infantil agora. A educação infantil, a gente tem como conceito aí, ó, ser a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em todos os seus aspectos, físico, psicológico, intelectual e social. E aí é uma coisa que as pessoas não costumam prestar atenção. A escola complementa a ação que acontece na família e na comunidade. Complementar essa ação é se preocupar com a formação integral do nosso aluno, né? Se preocupar com essa formação integral dele, que a gente espera que aconteça nas nossas escolas de educação infantil. A escola de educação infantil se divide em creche e se divide em pré-escolas. As creches ou entidades equivalentes, né, atendem crianças de até 3 anos de idade, enquanto a pré-escola atende crianças de 4 a 5 anos de idade. Senhores, lá na DCN, ele ainda foi mais pontual. Ele disse assim, que a primeira etapa, a creche, é de 0 a 3 anos e 11 meses. Mudou a informação que estava aqui? Não, apenas foi mais detalhista, tá bom? Então, cuidado, se você vai ler aí as diretrizes curriculares nacionais, cuidado com isso, porque a informação é a mesma, tá? Não há que se preocupar com isso. A educação infantil, gente, tem algumas características e a gente vai descrevê-las aqui. Na educação infantil, existe uma avaliação. Então, olha para mim, sem copiar o slide. Existe avaliação na educação infantil? A sua resposta vai ser sim ou não? Se você tinha respondido não, você está errado. Existe avaliação na educação infantil? Sim.
Sim, existe avaliação da educação infantil. O único cuidado que você precisa ter é que lá a avaliação ela não vai ter um caráter, gente, de seleção, nem de promoção. Mas a avaliação será uma avaliação realizada principalmente pela observação e que terá como objetivo final a construção de um relatório descritivo que facilite, né, o professor lá do ensino fundamental, que vai ter o contato com o aluno lá no ensino fundamental, facilite o trabalho dele no desenvolvimento das habilidades que aquele aluno já construiu na educação infantil. Então, pergunta é a seguinte, existe avaliação da educação infantil? Sim. Ela é de caráter seletivo ou para promoção? Não. Qual é o objetivo dela? A construção de relatório de apoio no acesso ao ensino fundamental. Vamos lá. A avaliação é mediante o acompanhamento e o registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Porque eu já falei, né? O acesso ao ensino fundamental acontece sem promoção nenhuma. Os alunos sempre vão acessar aos 6 anos. Tá bom? Qual é a carga horária mínima lá? A gente já conversou, né? Lá da educação básica. É 800 horas com 200 dias de trabalho educacional. Não é de efetivo trabalho, né? Então aqui agora a gente tem um pouquinho de diferença na escrita, né? Não é de efetivo trabalho. Então aqui na hora que se falar em exames finais, né? E a distribuição do trabalho é a mesma. 200 dias e 800 horas. Tá bom? Atendimento à criança de no mínimo 4 horas, quando for turno parcial de atendimento. E se eu estiver falando em educação em tempo integral, a jornada mínima é de 7 horas. Aqui no DF a gente já tem alguns alunos sendo atendidos até por 10 horas, né, na educação integral, na educação infantil. Isso é algo bem interessante, esse espaço que o aluno passa na escola de formação. O controle da frequência, gente, é feito pela instituição educacional. E aqui a exigência de frequência mínima é de 60%. Olha que engraçado, eu falei lá para vocês na educação básica que era de 75%. Mas lá tinha um caráter de retenção. Na educação infantil tem retenção? Não tem retenção. Então aqui a frequência mínima é de 60%. E essa frequência, Carlinhos, vai reter o aluno? Não. Ela serve para orientar o quê? Orientar quanto à notificação do Conselho Tutelar, do Ministério Público, dos pais e responsáveis. Para isso que serve esse número, né, essa porcentagem aí da frequência dos alunos. E os documentos que vão ser expedidos vão atestar o desenvolvimento e a aprendizagem dessa criança, que é aquele relatório que eu falei para vocês, que vem ao final da avaliação dos alunos da educação infantil. Então o professor faz a avaliação pelo acompanhamento e ao final expede um documento que permite atestar aquela criança os seus processos de aprendizagem e de desenvolvimento. Ok? Essa é a educação infantil. Ai, Carlinhos, já acabou. Sim, já acabou. Vamos falar agora do ensino fundamental. O ensino fundamental ele é obrigatório, gratuito, né, na sua integralidade, tem duração de 9 anos, né, gratuito quando ofertado na escola pública, inicia-se sempre aos 6 anos de idade. E quais são os seus objetivos? São 4. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das tecnologias, das artes, dos valores em que se manifesta a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos com a família, dos laços de solidariedade humana e tolerância recíproca em que se assentam a vida social. Em resumo, eu deixei em negrito, né? O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo domínio de leitura, escrita e cálculo, a compreensão do ambiente na sua integralidade, o desenvolvimento da capacidade de aprender e também de formar atitudes e valores, e o fortalecimento dos vínculos familiares e da vida social. Tá bom? A gente já tem aí os objetivos do ensino fundamental. E aí vamos a características. Ele diz que o ensino fundamental pode acontecer em ciclos, tá bom? Pode haver a progressão continuada. Essa progressão continuada, gente, é o que já acontece lá nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, no primeiro, segundo e terceiro ano. A DCN disse que esses 3 anos formam um bloco, e é um bloco indissociável. Esse bloco indissociável não deve haver retenção. Então os alunos não devem reprovar, gente, no final do primeiro ano, nem no final do segundo, nem no final do primeiro, nem no final do segundo, porque os 3 formam um bloco.
final desse bloco é que eu posso avaliar se o aluno aprendeu ou não aquilo que se espera. Essa ideia de bloco indissociável, de não retenção nos 3 primeiros anos, é daí que nasce, gente, o PNAEC. O que é o PNAEC, Carlinhos? O PNAEC é o Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa. Esse pacto é um pacto do governo federal para que todas as crianças aprendam a ler até os 8 anos de idade. Este pacto tem sido realizado com formação para professores, com avaliações de larga escala para os alunos, acompanhamento de material, acompanhamento sistematizado do que acontece nas escolas. Então, essa progressão continuada, o principal exemplo que a gente tem aí é o do PNAEC, do primeiro, segundo e terceiros anos do ensino fundamental. O ensino fundamental ele vai ser ministrado em língua portuguesa, salvo exceção das escolas indígenas, que terão a língua portuguesa e a sua outra língua serão consideradas escolas bilíngues. Tá bom? Isso está lá na disposição transitória, que a gente pode ter as escolas bilíngues quando tratar de escolas indígenas. Então, a regra é, todo mundo será no ensino fundamental ministrado em língua portuguesa. A exceção, apenas as escolas indígenas, tá bom? Outra, a regra será presencial, essa é a regra. E a exceção, o EAD pode ser usado para complementar ou em situação emergencial. Então, a gente vai estar ainda mais atento a uma característica que as diretrizes trazem. Os anos iniciais, só presencial. Essa é a ideia que a diretriz traz, tá bom, gente? Nos anos finais, eu posso usar as exceções, tá bom? Eu posso usar essa ideia de complementação. Pode usar aqui a descrição de complementação ou situação de emergência, tá bom? Carlinhos, você toda hora está falando dessas DCNs. O que são essas DCNs, Carlinhos? Agora eu fiquei um pouco preocupado. Então, senhores, fiquem atentos aí, eu vou te explicar o que é a DCN, porque eu acho que eu não tinha falado, né? Eu falei lá no comecinho, no primeiro vídeo, mas não tinha falado. Então, lembrando que eu vou voltar a falar disso aqui, tá bom, gente? Então, espera aí. Eu vou fazer uma tela branca, ó. Olha que engraçado. Quem são as DCNs? As DCNs são as diretrizes curriculares nacionais. Essas diretrizes, elas têm força de lei. Quem deve seguir? Os sistemas de ensino. Quem mais, Carlinhos? As escolas também devem seguir. E seguir para quê? Para construir seus PPPs e seus currículos. A DCN de educação básica, ela, gente, descreve como deve acontecer a educação no Brasil. E ela pega itens da LDB e deixa eles de forma mais clara. Então, por isso que eu estou explicando a LDB e sempre estou fazendo referência às DCNs, tá bom? As DCNs geralmente também têm sido cobradas em prova, por isso que eu quero que você fique atento. Então, as diretrizes curriculares nacionais têm força de lei, aplicáveis aos sistemas de ensino e às escolas. Para quê? Para construir os seus PPPs e seus currículos. A DCN de educação básica, a maior delas, ela descreve como deve acontecer a educação no Brasil inteiro, né? E ela vai explicando a LDB de forma mais clara, né? Pegando os tópicos da LDB e vai explicando eles pontualmente. Ler a LDB sem saber a DCN, né? Não dá para entender, você não entende. Então, por isso eu já estou explicando, tá bom para você? Você não entende. Por isso eu estou explicando bem bonitinho para ficar bem tranquilo, tá bom? Essa tela não vai aparecer no seu material de slide, essa tela branca. Então, se você está aí olhando para ela, dá um pause no seu vídeo, copia aquilo que você achar que é pertinente, tá bom? Saindo da tela branca, voltando para onde a gente estava. No ensino fundamental, a gente ainda vai ter aí, ó, conteúdos do ECA, com material específico, tá bom? Tema transversal, os símbolos nacionais, são temas transversais. E quais são os símbolos nacionais, gente? Não estou ouvindo vocês. Continuo sem ouvir. Os símbolos nacionais, então, vou te explicar. É a bandeira, o hino, o brasão e o selo.
tá bom? Bandeira, para não ficar diferente aqui. Bandeira, hino, brasão e o selo. Todos são temas transversais e devem ser ensinados aos alunos do ensino fundamental. O ensino religioso, a gente já falou, é só para o ensino fundamental de matrícula facultativa, obrigatória a oferta, tá bom? Se alguém te falar que o ensino religioso é obrigatório, mas é obrigatório apenas a oferta. E vai ser definido conteúdos e os professores como devem atuar. Então a definição disso aqui ainda precisa acontecer nos currículos, tá bom? A ideia de trabalho é aquela ideia de trabalho que a pessoa vai terá que responder para uma escola pública de caráter laico. Mínimo de 4 horas de trabalho, exceto no ensino noturno, que pode ter novas organizações. Então a gente vai ter no mínimo 4 horas para respeitar aqueles 200 dias e 800 horas, tá bom? E eu posso ter a implementação da educação em tempo, olha aí, faltou uma palavra, em tempo integral. Progressivamente, o ensino fundamental será ofertado em tempo integral, tá bom, gente? Para que a gente tenha o aluno maior tempo na escola, aprendendo mais, tendo uma formação cada vez maior e melhor daquilo que a gente espera dele para o mundo do trabalho e para o seu pleno desenvolvimento, tá bom? Então vamos em frente. Quem é o ensino médio? Aquela etapa de 3 anos de duração, no mínimo. E ele vai ter 4 finalidades. É consolidar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Então, lá no ensino fundamental, a gente está falando da formação básica. Aqui, eu vou ter um aprofundamento e a consolidação disso, para ele conseguir prosseguir nos estudos. Vou ter uma preparação básica para o mercado de trabalho, para a cidadania, para que o aluno aprenda o aprender, né? Aprenda a continuar aprendendo, de modo a ser eficaz e se adaptar à flexibilidade e novas condições de se aperfeiçoar posteriormente. Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos relacionados à teoria prática no ensino de cada disciplina. A grande ideia aqui, a grande sistematização do momento, né, do ensino médio, é que ele aprofunde os estudos. Reconheça-se como um ser do mundo que está se preparando para o mercado de trabalho, que precisa aprender sozinho e se identificar com as novas tecnologias. Tá bom? Quais são as diretrizes do ensino médio? O que vai orientar o trabalho? Vai se destacar o uso da tecnologia, a compreensão do significado das ciências, das letras, das artes, o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como instrumento de comunicação e acesso ao conhecimento e ao exercício da cidadania. Então, o trabalho aqui é mais baseado no que, Carlinhos? Numa formação próxima da tecnologia, ampla, em que se espera comunicar e entender o mundo cultural. Adotar metodologias de ensino e de avaliação que vai estimular a iniciativa dos estudantes. Língua estrangeira moderna, que vai ser escolhida pela comunidade. E aí foi aquela ideia que eu falei para vocês, né? Uma é obrigatória e uma outra optativa. Obrigatória é qual? O espanhol. E a optativa você escolhe qualquer um, pode ser até mandarim. Né? Mandarim. Se quiser pode ser mandarim. Mas geralmente se escolhe pelo inglês. Tá bom? Serão incluídas a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Então a gente não tinha lá no ensino fundamental as disciplinas filosofia e sociologia e agora elas são obrigatórias aqui no ensino médio. Os conteúdos eles vão ser avaliados e organizados para que no final do ensino médio, lá na prova que avalia o final do ensino médio, que a gente hoje tem como característica o Enem, eu tenha pleno domínio dos princípios científicos e tecnológicos que prescindem a produção moderna e as formas contemporâneas de linguagem. Todo o ensino médio, que for feito mesmo não no ensino regular, poderá servir como prosseguimento nos estudos, tá bom? Então a educação profissional foi o que ele quis dizer aqui. A educação profissional tem equivalência, tá bom? Com o ensino médio. Eu não preciso fazer um curso profissionalizante e o ensino médio. Eu posso fazer ele e ele será equivalente e facilitará o prosseguimento dos estudos aí no ensino superior. Ainda, senhores, agora a gente vai comentar um pouquinho, a gente falou das etapas, agora a gente vai comentar um pouquinho das modalidades de ensino. E a primeira das modalidades que a gente vai trabalhar é a educação profissional técnica de ensino médio. Essa educação profissional técnica de ensino médio, ela acontece nas escolas de ensino médio ou em cooperação com outros ambientes. E aí eu tenho duas formas dela acontecer. Ela pode ser ou articulada ou subsequente. Então olha para mim. O ensino médio, ele tem a grande proposta de formar o indivíduo para o trabalho, para o mundo do trabalho. Não
exatamente como mão de obra, como era no tecnicismo. E aí, essa educação profissional de nível médio nasce para facilitar esse acesso, para entender, para fazer com que o aluno entenda que ele precisa de habilidades amplas para o mercado de trabalho e que ele se adeque a essas capacidades que ele tem. Então preste atenção comigo. Eu vou colocar ele na educação profissional e lá ela pode se organizar de duas formas. Ou ela pode ser articulada com o ensino médio, junto com ele, ou ela ainda pode ser subsequente, ao final do ensino médio. Então tem dois tipos. Ou é articulada ou é subsequente. Na articulada acontece junto, na subsequente acontece depois. Pergunta de prova que acontece geralmente. A educação profissional técnica de ensino médio pode ser acessada por alunos que ainda não concluíram o ensino fundamental? Certo ou errado? Isso mesmo, é errado. Critério mínimo, a conclusão do ensino fundamental. Beleza? Então vamos lá. Articulada ao ensino médio, subsequente ao ensino médio. Olha lá no slide para a gente conversar. Articulada pode ainda ser de dois tipos. Né? Articulada ainda no cursar e ela pode ser integrada ou concomitante. A integrada, gente, é uma matrícula única na mesma instituição de ensino. Essa aqui, ó, a gente no DF tem um caso, o CEMI, o Centro de Ensino Médio Integrado. O aluno lá estuda, né? E ele vai ter a formação de nível médio e a formação profissional unidas. Então, lá a formação profissional é bem fortalecida e o acompanhamento do aluno é muito grande. Então, é um espaço bem interessante, tá bom? Pode ser concomitante. Aí, sendo concomitante, tem três formas. A primeira, na mesma escola eu tenho uma matrícula para o ensino fundamental, para o ensino médio e uma matrícula para a educação profissional. Ou ainda pode ser instituição distinta sem cooperação. Este aluno faz o ensino médio na escola A e ele vai lá, procura a escola B e pede para fazer na escola B a educação profissional. Mas uma não conhece a outra, as duas vivem em caixinhas separadas. E o terceiro pode ser assim, ó. Ele faz o ensino médio na escola A e ele faz o ensino profissional na escola B. Mas as duas conversam entre si. Elas têm uma proposta pedagógica em cooperação, uma proposta pedagógica única. Então, só para você não ter dúvida, pode ser integrada na mesma escola, mesma matrícula, mesmo certificado, o aluno faz tudo junto. Pode ser na mesma escola, mas com duas matrículas. Eles estão separados dentro do mesmo ambiente, aqui é o mesmo lugar. Só que uns fazem só o ensino médio, outros fazem só a educação profissional. Pode ser aqui também, ó, na forma de instituição distinta sem cooperação. Faço o ensino médio na escola durante o dia e à tarde faço em outro espaço que não tem nada a ver com o primeiro espaço. E ainda pode ser um termo de cooperação, onde os dois fazem um convênio de complementariedade do trabalho, e aí eu faço o ensino médio em um e educação profissional em outro, mas os dois conversam e têm propostas muito próximas, tá bom? Cada vez mais tem se apostado neste modelo aqui, gente, tá bom? Fazem separados, mas com termo de cooperação, tá bom? E aí o termo de cooperação auxilia o trabalho das duas instituições. Tranquilo? Então, só relembrando, a educação profissional pode ser articulada ou subsequente, ou faz junto com o ensino médio, ou faz depois. E se for articulada, pode ser integrada ou concomitante. Integrada na mesma escola, mesma matrícula. Concomitante, sempre duas matrículas, tá bom? E aí pode ser na mesma escola, em escolas distintas sem cooperação, ou em escolas distintas com cooperação. Então vamos em frente. Nessa educação profissional técnica de nível médio, os diplomas têm validade nacional e podem facilitar o seu acesso ao ensino superior. Não preciso fazer o ensino médio separado, tá bom? Foi aquilo que eu falei para vocês. E aí eu ainda posso pegar o curso aqui da educação profissional e dividir ele em vários pedaços. Né? Durante os 4 anos ele vai sair técnico administrativo, aí técnico de recursos humanos, ele pode sair técnico de administração de materiais, pode sair técnico de administração de materiais, administração financeira. Mas tudo isso aqui é do curso de administração. Mas ele pode ter um certificado para esse? Pode. A ideia é melhorar a sua qualificação profissional. Tá bom? Essa é a justificativa para dar diplomas separados para o mesmo curso ao longo da sua educação profissional de nível médio. Tá bom? Educação de jovens e adultos é uma outra modalidade de ensino. Então, só para você não se perder, a gente falou de níveis, educação básica e educação superior, e falamos de etapas. Agora a gente está falando das modalidades, tá bom? Quem é a educação de jovens e adultos? Olha para mim, olha para mim. A educação de jovens e adultos, gente, é aquela ofertada para aqueles alunos que não tiveram acesso na idade própria.
tá bom? E a educação de jovens e adultos, ela principalmente precisa estar articulada à educação profissional e ao mundo do trabalho, porque são aqueles alunos que a gente recebe. O aluno da educação de jovens e adultos ele já é trabalhador, na sua grande maioria. É um público bem diferenciado da educação regular que acontece lá no dia a dia das escolas. Então é bem interessante que você tome esse cuidado ao analisar a educação de jovens e adultos, tá bom? Para participar da educação de jovens e adultos, qual a idade mínima? Tô te entendendo, isso mesmo. Só que eu não ouvi não, repete. Ah, agora eu ouvi. A educação de jovens e adultos, gente, para participar no ensino fundamental, precisa ter no mínimo 15 anos. E para participar na educação de jovens e adultos do ensino médio, precisa ter no mínimo 18 anos, tá bom? Então essas idades limites, para quê, Carlinhos? Como é que eu faço para entender essa idade limite? Então olha aí no meu material que eu vou te colocar. Ensino fundamental 15 anos, por quê? Lembra que eu falei que o ensino fundamental regular vai dos 6 aos 14? O que vem depois do 14, gente? Vem o 15. Então, para entender que esse aluno deveria ter concluído até os 14, não concluiu, então para ele ser fora da idade própria tem que ser 15. E para completar o ensino médio, não era de 15 a 17? Depois do 17 vem o 18. Entenderam a lógica da educação de jovens e adultos? Então, para acessar no ensino fundamental tem que ter 15, no ensino médio tem que ter 18. A grande característica dela é essa, ó. É para aqueles que não tiveram acesso na idade própria ao ensino fundamental e ao ensino médio. Não tem EJA de educação infantil, tá, gente? Deve ser organizado de acordo com as necessidades dos alunos e suas condições de trabalho. Pode acontecer, né, e vai acontecer, cursos e exames. Eu não falei agorinha da característica certificadora do Enem? É um exame que pode ser usado, tá bom? Aí a gente tem outro, o Enseja. O Enseja era um exame que era realizado com os alunos da educação de jovens e adultos, tá bom? É uma avaliação de larga escala também, tá bom? O trabalhador vai ter atenção especial para se manter na escola, isso é um dever do Estado. Ele deve se articular com a educação profissional e as disciplinas são as mesmas do núcleo comum do currículo, aquelas que a gente falou, português, matemática, história, geografia, todas elas, tá bom? E ainda existe a possibilidade de exames para certificar e para reclassificar os alunos. Eu falei para vocês que foi o que aconteceu lá com meu pai naquela descrição que eu usei há 2 vídeos atrás. Tá bom, senhores? Então, meus amigos, olha só, a gente já conversou sobre toda a educação básica. A gente já conversou da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Todas as etapas. Agora a gente está conversando sobre as modalidades. A gente finda aqui com a educação de jovens e adultos. E no nosso próximo vídeo a gente volta a conversar sobre as outras modalidades que existem e estão descritas na Lei de Diretrizes e Bases para que você consiga fazer sua prova bem tranquilo. Eu confio em você. E você, confia? Então vamos para frente, porque você vai gabaritar as questões de Lei de Diretrizes e Bases. Um abraço, professor Carlinhos.